E eu vi na sua história lá, você contou para mim algumas coisas que eu fiquei fantástico, achei fantástico, da sua superação. Você é uma guerreira, né? Conta pra gente. Então, eu contei para você que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? É verdade. Comecei a trabalhar com 15 anos, porque eu nasci na Zona Sul de São Paulo, na verdade na extrema Zona Sul, lá na periferia. Meus pais vieram do Nordeste, se conheceram aqui em São Paulo. Minha mãe veio de Alagoas, meu pai veio de Pernambuco. E eles tinham pouco estudo, mas eles eram muito sábios, né? Porque eles falavam, eles não estudaram, mas a gente tinha que estudar. Então a gente estudou na escola pública. E quando eu entrei no... Hoje é ensino médio, né? Naquela época era o colegial. Certo. Com 15 anos, 14 para 15 anos, aí eu vi todo mundo saindo da escola pública, quem tinha mais condições, né? Ia fazer técnico em processamento de dados. Só que a gente falou, é difícil, como que eu vou pagar essa escola? Né? Meu pai queria, assim, pagar para mim, porque ele via que eu queria fazer uma coisa diferente. Só que, por outro lado, não era barato você sair da escola pública e já ir para lá. Aí, na época, eu comecei a estudar no camp, eu fui a menor patrulheira. Aí eu já comecei a trabalhar, e com aquele dinheiro eu trabalhava de dia e estudava à noite. Aí eu comecei a pagar meu curso técnico. Que bacana. Fiz estágio ainda no técnico, só que aí comecei a trabalhar numa empresa na área fiscal. Aí comecei a trabalhar na área fiscal, era perto da minha casa, assim, uns 3 quilômetros, eu ia andando. E comecei a trabalhar, comecei a gostar. Mas na época eu ainda prestei o vestibular, passei lá no Mackenzie para fazer TI, para fazer informática. Só que era muito longe, né? Ali era o extremo Zona Sul, Santo Amaro, você vai mais para lá ainda, no Imirim, lá perto que eu morava, é longe. E eu tinha que ir para o Mackenzie, é super longe. Entrava às 6h30, não ia dar tempo. Aí eu até pensei, deve ter algum motivo, né? Pelo qual não vai dar para eu estudar lá. Aí eu prestei depois o vestibular para contábeis. Aí eu fiz ciências contábeis com ênfase em análise de sistemas. Então eu não fiz em 4, eu fiz em 5 anos. Caramba. Aí trabalhei muitos anos na área fiscal. Então assim que eu terminei a faculdade, não era fácil. Eu saía de casa às 5h e pouco da manhã para trabalhar. Teve uma época que eu trabalhava lá no bairro do Limão, na Fábricas Peixe, na área fiscal também. Então você atravessava a cidade. Meu Deus. Meu pai trabalhava na Lapa também, atravessava a cidade. Aí, hoje em dia, a gente vê que as pessoas reclamam de tudo, né? Verdade. Reclamam de tudo, mas eu saía de casa, às vezes eu tinha que pegar 2 ônibus. Na rua que eu morava, não passava ônibus, eu tinha que andar 1 quilômetro até o lugar mais próximo para pegar um ônibus. Então, aí hoje em dia a gente vê os jovens, não, a maioria, né, não começa a trabalhar cedo, muitos deles não começam. Sim. Ou quando começa, assim, tudo é um obstáculo, tudo é um problema. Sim. Tudo é um problema. E aí eu fico pensando, né, quando eu fui escrever o livro, eu comecei a lembrar de tudo isso. Eu imagino. Todas as coisas que aconteceram. Então, não é que muitas pessoas não conseguem. Tem várias coisas que acontecem no meio do caminho, né? Sim. Às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para conseguir outra. Verdade. Às vezes você tem uma oportunidade de ter um emprego melhor, mas você não pode, porque tem alguém com dificuldade na sua família, você tem que cuidar, enfim. Várias coisas acontecem. Mas para mim, eu tive que abrir mão de muita coisa para conseguir o que eu queria. A vida é feita de escolhas, a gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não consegue, então você tem que ter, eu sempre pensei, né? Foco e determinação. Sim. O que eu queria? Ficar naquele lugar, no mesmo lugar? Não. Na recepção, onde eu comecei a trabalhar? Não. Porque eu entrava no escritório e eu ficava imaginando. Entendi. Como que é trabalhar? O que o pessoal faz aqui dentro? Muito então, legal. Um dia eu quero ter uma sala. Então, sempre tinha aquilo na minha mente. Um dia eu quero ter uma sala no escritório. Então, quando eu fui gerente, comecei a trabalhar em empresa multinacional, logo depois que eu terminei a faculdade. Porque quando eu estava na faculdade, eu já fazia curso de inglês. Porque eu pensava, um dia eu vou entrar numa empresa multinacional. O meu sonho era pegar o fretado, né? Eu andava esse 1 quilômetro para pegar o ônibus e eu via o pessoal pegando fretado, né? Que e legal. aí eles iam trabalhar na MWM e tal, naquelas empresas lá das Nações Unidas. E eu pensava, um dia eu vou pegar esse fretado, né? Que Um dia eu vou legal. pegar o fretado para trabalhar numa dessas empresas. E quando eu terminei a faculdade, meses depois eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional. Que não era perto, era em Alphaville.
Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.